igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso culto, libertação. Queria convidar a igreja a estar de joelho, em pé, quem puder, amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus, para te louvar, te glorificar, Senhor Jesus, e te pedir perdão sobre todos os nossos inúmeros e pesados pecados, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, apresento aqui os irmãos que se encontram aqui na nossa igreja, Senhor Jesus, na tua igreja, na casa do nosso Pai, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, temos aqui irmãos cansados, Senhor Jesus, irmãos até mesmo depressivos, Senhor Jesus, com ansiedade, Pai. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda a bênção, Senhor Jesus, da cura, Pai. Afastai todo, Senhor Jesus, laço do inimigo, Senhor Jesus, toda seta que possa impedir esse povo de prosperar, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, eis-me aqui um vaso, Senhor Jesus, eu sou mais nem menos que ninguém, Senhor Jesus. Eis um vaso, Senhor Jesus, na mão do oleiro, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor Jesus, e usa cada vaso que aqui me encontra, Senhor Jesus, e o que estão para chegar também, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, te apresento os projetos que o nosso ministério tem, Senhor Jesus. Abençoe a liderança de cada projeto, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida do nosso pastor querido, Senhor Jesus, da nossa pastora, Senhor Jesus, do anjo da igreja, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus. Inclina os teus olhos perante Ele, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Senhor Jesus. Estamos aqui para te louvar, te glorificar e dizer que santo, santo, santo és teu nome, Senhor Jesus. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, obrigado por mais um dia, Senhor Jesus, um dia de trabalho, Senhor Jesus. Oh Deus querido, Deus amado, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de estar vivo e tentar consertar os meus erros do passado mais uma vez, Senhor Jesus. Obrigado por essa rica oportunidade, Senhor Jesus, para te louvar, te glorificar, Senhor Jesus. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Senhor Jesus. Abençoe aqueles irmãos que estão chegando a caminho da tua igreja, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, inclinai seus olhos para o teu povo, Senhor Jesus. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Senhor Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu coloco, Senhor Jesus, em teus pés toda a liderança aqui, Senhor Jesus, e todo o teu altar, Senhor Jesus. Vai de encontro a cada irmão que aqui está, Senhor Jesus. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que entre nas nossas vidas, Senhor Jesus, e não retire a tua presença de nós, Pai. Oh Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Senhor Jesus. Como é bom te louvar, Senhor Jesus, como é bom te exaltar, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, eu peço para que vós interceda, Senhor Jesus, aqueles que estão no hospital do câncer, Senhor Jesus. Oh Deus querido, Deus de honra, Senhor Jesus, aquele hospital que me lembra muitas coisas, Senhor Jesus, que passei ali, Pai. Oh Senhor Jesus, vai de encontro àquelas almas, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Jesus, a esperança daquele povo, Senhor Jesus. Oh Deus, Pai querido, Pai amado, afastai todas as enfermidades, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Oh, obrigado mais um dia, Senhor Jesus, para estar aqui na tua casa, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos estar entoando alguns hinos da harpa. Oh, não céu, amém.
vida, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Fico pensando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, por que eu não vim antes para a casa do Senhor? Mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é que hoje estamos aqui. Amém? E se você está aqui, não é em vão, irmãos. Porque Deus te ama. Deus ama cada um dos que aqui estão. Deus, na verdade, ama a todos. Mas nem todos querem se render aos pés do Senhor. Aleluia. Irmãos, vou ler uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11 e verso de número 1. Hebreus 11 e verso número 1. Glória a Deus. Santo e poderoso és o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Poderoso e santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo és o Senhor. Hebreus capítulo 11 e verso de número 1. Amém, igreja? Amém. Amém. A palavra de Deus nos fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Pode se assentar, igreja. É um versículo pequeno, mas é um versículo que nos traz muita reflexão. Porque sabemos que a fé, ela não pode haver dúvidas. Quando há fé, não pode haver medo. E quando eu falo que quando há fé não pode haver medo, porque o oposto da fé é o medo. Sempre que você pede algo ao Senhor, ou você decide fazer algo pela sua fé, ou você programa algo e fala, eu creio que vou fazer, mas no meio do caminho você sente medo, não vai dar certo. Porque algo que é o oposto, que é o medo, que é o oposto da fé, vai paralisar o seu sonho. Vai paralisar a sua tentativa de alcançar aquilo que você almeja. Por isso, quando tivermos fé, falarmos que temos fé, devemos pôr ela em ação, olhar para Cristo e ter a certeza de que há de acontecer, porque a palavra nos fala: firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que não se esperam. E as coisas que não se veem, você não viu, mas você tem a certeza que você vai alcançar. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não tinha visto, ela tinha ouvido falar, mas ela creu. A fé dela foi tão grande que ela foi curada. Já Pedro, no barco com seus irmãos, viu Jesus andando sobre as águas, teve medo e falou: se és tu, mestre, chamas que eu vou até tu sobre as águas. Ele teve fé quando o seu olhar era Cristo, quando o seu foco era Cristo. Mas quando ele teve medo que as ondas veio, ele começou a afundar. Então isso nos mostra que se você deixar o medo entrar na sua vida, a sua fé vai acabar sendo morta. A sua fé acaba sendo derrubada, acaba diminuindo, acaba não tendo o efeito que deveria ter. Porque se tivermos fé e o nosso foco for Cristo, nada pode nos abalar, nada nessa terra pode nos atingir. E como podemos ter essa certeza? Porque nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor, que é edificada para poder nos direcionar no caminho da salvação. Que Deus abençoe cada um dos que aqui estão. Muito chuva
Oh
Quando eu saí de casa, eu falei: Senhor, aleluia, me dá um versículo. E ele disse Salmo 40, todos conhecem? Aleluia. Quem achou, dá glória. Quem não achou, vai procurando aí. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei qual é que está a sua luta, como está a sua batalha. Aleluia. Sei de uma coisa que não está fácil para ninguém nos últimos dias. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor está falando no coração de alguém nesta noite. Querido, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. O Senhor está inclinado nesta noite para ouvir o seu clamor nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Esperar com paciência não é fácil. Esperar com paciência é difícil. Ainda mais nos tempos de hoje que está tudo corrido. Aleluias. Mas eu estou dizendo: espere com paciência, servo e serva do Senhor, que a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, a família vai ser restaurada, resgatada e liberta. Só confie no Senhor e espere com paciência no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, quarta-feira eu fui ministrar a palavra no missionário Daniel. Foi uma bênção. E aconteceu uma coisa que há 8 anos não acontecia comigo. Irmão, eu nunca esqueci minha Bíblia na igreja, pastor. Isso me pegou de uma forma, irmão. Fui embora, cheguei em casa, a pasta da minha esposa estava aberta. Eu falei: perdi minha Bíblia. Lembrei: nossa, deixei em cima do banco. Não acredito, 8 anos de ministério, nunca deixei minha espada para trás. Deixei agora, irmão. Pensa num cara que ficou eufórico. Eu ia para lá e para cá, janta pronta, eu ia para lá e para cá, minha esposa tá ali, não deixa eu mentir. E ela: calma, amor, amanhã você pega. Eu: não consigo. Seria melhor ter deixado o telefone lá, mas a palavra de Deus não dá não. Irmão, eu amo isso aqui demais, irmão. É de coração, eu amo a palavra de Deus. Minha esposa está aqui, ó, sabe disso. Irmãos, eu pegando o telefone, me ligando pro rapaz, pro missionário. Por fim, custou me atender. Ainda brincou comigo. Eu já fiquei com a sua Bíblia, varão, para ser pregador que nem você. Eu falei: misericórdia, minha Bíblia não, irmão. Brincou, né? Somos amigos. Então, irmão, combinamos de buscar a minha Bíblia lá na igreja dele, 6 horas da tarde de ontem. Só que eu tinha também que ministrar o Evangelho 7h30 em outra igreja ontem também. Então fui trabalhar, saí do serviço ali por volta de 5h40, o Júlio tá ali, viu? Fui direto pro Dom, irmão, buscar minha Bíblia. Cheguei lá, estava fechado, irmão. E a gente não entende os planos de Deus, meu pastor Leandro. A gente quer acelerar algo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu cheguei lá, encostei minha moto, tudo fechado, 6 horas, falei: tô lascado, irmão. Não jantei, não comi nada aí do dia inteiro. Sentei na porta da igreja ali, de fora. De repente veio um jovem de lá pra cá. Um jovem até razoavelmente mal vestido, me desculpa dizer isso, com um bigodinho bem fuleirinho, desses que o mundo insiste a gente ter. Chegou até em mim e perguntou: você está esperando alguém aí? Eu falei para ele assim: eu estou esperando um pastor aqui. Ele falou: tá bom, virou as costas. Eu falei: peraí, jovem, você conhece Jesus? Ele virou para mim e falou: conheço. Eu falei: tá, mas você está firme nos caminhos do Senhor? Porque, irmão, quem anda com Deus sabe que um momento para Ele é precioso. E a gente não pode perder a oportunidade de ganhar uma alma para Jesus. Eu não estava no ambiente que eu era, mas eu vi ali uma oportunidade de ganhar uma alma para Jesus. Glória a Deus. Quando ele olhou para mim e falou: olha, eu já tive mais firme, mas hoje em dia eu estou fraco. Estou longe da casa, já conheci o Evangelho, mas hoje não me encontro mais nele. Sabe como é que é, né, irmão? É difícil. Aí, irmão, foi a brecha que Deus criou e que eu precisava para entrar no coração daquele jovem. Eu comecei a evangelizá-lo
dizendo para ele quão maravilhoso é Jesus, quão maravilhoso coisas Deus fez na minha vida. E a partir do momento que ele escutou isso, o meu testemunho, ele sentou ao meu lado. A partir desse momento que ele sentou ao meu lado, eu disse para ele, o Espírito Santo revelou, fala para ele que o passado dele não importa o que aconteceu. Ele sofreu decepção dentro da igreja, não importa, fala para ele, eu ainda vou fazer dele um vaso escolhido para mim. Eu virei para ele e falei, jovem, o seu passado para Deus não importa. O que importa é o que você vai escolher hoje, o que você vai fazer hoje. Porque o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Deus te deu o presente do hoje. Não viva o seu amanhã, viva o agora. Agora você tem o direito de fazer uma escolha, Cristo ou o mundo. Glória a Deus. Ele começou a chorar, irmãos. Perguntei para ele quantos anos você tem, ele falou 25 anos. Falei, irmão, chorar na presença de Deus não é vergonhoso não, tá? Eu me choro todos os dias se for possível, irmão, porque na presença de Deus não há coração de homem duro que não desabe de choro. Amém. Quando ele virou para mim chorando e falou amém, irmão, eu virei para ele e falei assim, você quer aceitar Jesus hoje e voltar para os caminhos do Senhor? Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, hoje eu entrego meus caminhos para o Senhor novamente. Naquele momento, irmão, eu estava insistindo para Deus enviar o vaso rápido para me pegar minha Bíblia e pregar na igreja, eu estava atrasado, mas naquele momento eu já estava assim, eu atraso ele lá, porque o negócio aqui está forte. De repente chegou ele, né? Aí ele chegou, irmão, por incrível que pareça, para fazer evangelismo, lá na feira do domingo. Virei para ele e falei assim, Daniel, vem aqui, você lá vai fazer evangelismo, né, meu amigo? Vou, sua primeira alma está ganha para Jesus aqui, ó. Deus já te respondeu agora, vamos lá dentro, lá que Ele vai entregar a vida para Jesus e você vai cuidar dessa alma. Irmão, aí depois ele falou comigo, mal. Ele morava do lado da igreja, colado na igreja, no fundo da igreja. Ele disse para mim, olha, eu escuto a palavra todo dia, mas eu nunca tive forças para entrar dentro dela. Eu falei, agora eu entro junto com você. Profetizei na vida dela ainda, mal. Falei, olha, eu vim pregar aqui ontem, daqui uns dias eu volto e vou ver você como obreiro dessa casa, em nome de Jesus. Preguei a alma ali, fui embora feliz, irmão, fui pregar, meu Deus, o manto foi incrível, porque ganhar uma alma para Jesus não tem preço, irmão, não tem preço. Então fica esse testemunho para o seu coração, não se sinta incapaz. Deus vai enviar no tempo certo, no momento certo, a pessoa certa, no lugar certo, que talvez você acha que está atrasado no lugar errado, mas não, Deus que criou a possibilidade disso acontecer para uma alma ser salva. E lembre-se, uma alma vale mais do que o mundo inteiro aí fora. Deus abençoe a oportunidade de Jesus. O Verbo se fez carne, entre nós Ele habitou, e vimos Sua glória, como a glória do Senhor.
meu abençoado, meu neném, bebê papai. Seu meu testemunho entendeu, né? Você viu? Tava longe dos caminhos. Tá? Não é um sermão, não. Se for preciso, eu dou também. Mas não é, não. É a preocupação de pai, meu filho. Tá? É um passinho. Tira um tempinho. Ana, pega mais firme. Tá? Já saiu das minhas mãos. Agora é da sua. A obrigação agora é sua, minha filha. Jesus abençoe. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Meu
irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor falou que já estou abençoada. Glória a Deus. Mais que abençoada em nome de Jesus. Irmãos, sinceramente, toda vez que me dão a oportunidade para estar trazendo a palavra, eu fico muito nervosa. E que Deus nunca vem tirar isso de mim. Porque quando nós confiamos muito em nós, a gente deixa Deus de lado. E quando o presbítero, evangelista, pastor, Lucas, me fez o convite, eu, assim, na hora eu falei amém. Mas Deus sabe como que eu fico. Porque, na verdade, é obediência. É obediência. Deus, aleluia. Porque às vezes dá vontade de falar, não quero não. Por causa do nervoso, é uma responsabilidade muito grande também. Não vou mentir, que é trazer a palavra do Senhor. Eu não sou pregadora, não. Estou aprendendo cada dia mais e mais. Ninguém sabe tudo. Aquele que acha que sabe tudo, ele não acha nada. Porque todos os dias a gente aprende um pouquinho. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a palavra que eu trouxe hoje foi sobre Jó. E eu vou dizer para os irmãos, foi uma confirmação, porque eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida com a palavra. E eu peguei um ônibus. Já estava estudando sobre Jó e outra palavra. Eu falei, Senhor, quer que o Senhor me mostre qual vai ser para eu estar levando de alguma forma, que seja no louvor, que seja a palavra de alguém. Aí eu peguei um ônibus ontem e quando eu estava vindo embora, eu sentei num 610 vindo para casa, antes de chegar no terminal Novo Mundo. E tinha um moço sentado, dois bancos atrás de mim. Ele estava tagarelando lá, conversando. De repente ele levantou, ele estava vendendo tridente, ele estava tonto. E ele falou assim, ei, você que você acha que você pode tudo, você que acha que você é fiel, eu queria ver se você sentisse um pouco do que Jó sentiu. Eu queria que Deus descesse a mão, dessa maneira, gritando dentro do ônibus, descesse a mão em você como ele desceu em Jó, como ele permitiu acontecer na vida de Jó. E a mulher de Jó, em vez de ser sábia, não, ela foi uma louca, porque ela disse, amaldiçoa seu Deus e morre. E Jó disse, tu falas com uma louca. Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, é confirmação do Senhor. Mas eu peço ao Senhor que Ele venha me capacitar cada dia mais e mais, porque eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou errante. Então, Deus, Ele é fiel. Ele é misericordioso. E Ele nos capacita, né? E nos ensina em cada detalhe todos os dias. Então, abre sua Bíblia no livro de Jó. Eu vou pedir a igreja para acompanhar um versículo, mas você está com os versículos onde eu vou estar ministrando em cima disso. Aleluia. Creio que todos conhecem essa passagem de Jó. Nós sabemos como começa e como termina, né? Só que Jó não. Ele não sabia do processo dele. Como que ia terminar. Jó, um homem íntegro. Íntegro quer dizer honesto, fiel. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntadas de bois, 500 jumentos. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros. Fazia banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Só até aqui. Pode se assentar. Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor, que a honra e glória toda dele. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Aqui eu falo que Jó é um homem verdadeiro, Jó honesto. E aqui na Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor. Creio eu que levar
as boas novas para Deus. E no meio deles estava Satanás. Na verdade, irmão, Satanás, ele era um anjo. Ele se apresentou a Deus. No meio dos anjos estava Satanás. Satanás, o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? Ele disse: de passear sobre a terra e rodear por ela. Quer dizer, o Senhor, irmãos, Ele nos vê tudo que nós fazemos, e Satanás também. E o Senhor disse a Satanás: tem visto meu servo Jó? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu, o Senhor disse: de rodear e passear por ela, pela terra, né? E disse o Senhor: observaste, tem visto o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém a ele semelhante. Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa, e tudo quanto tens? Satanás quis dizer para Deus que Jó só era fiel ao Senhor por causa de tudo aquilo que o Senhor proporcionava a Jó. Riquezas, que são os bens, servos. Porventura não cercaste proteção a ele e a sua casa. A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tens, e verás se não blasfêmia contra ti e a tua face. E disse o Senhor a Satanás: toca em tudo que ele tem, menos na vida dele, menos nele. Glória a Deus. E Satanás saiu da presença do Senhor e desceu à terra. E ele fez um tremendo, uma devastação, eu falo, né, na vida de Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seus irmãos. Eles se reuniram, chamavam suas irmãs, eles eram unidos, os filhos de Jó. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e tomaram também aos moços, feriram a fio da espada. Só eu escapei para trazer a boa nova. Sempre tem alguém para trazer a boa nova, né? Seja ela ruim ou seja boa. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer a boa nova. Aqui Jó não estava em pé, já sentado ou deitado, a Bíblia não fala. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vinham em casa e seus irmãos primogênitos, seu irmão primogênito. E eis um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer a boa nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou sobre a terra. Imagino eu, enquanto falava dos seus bens, dos seus servos, Jó estava ali. Mas quando veio a notícia dos seus filhos, pensa, foi desesperador para Jó. Onde ele se levantou, rasgou as suas vestes e caiu sobre o chão. Agora eu vou perguntar para a igreja. Pensa, um filho, não se põe no lugar, só o pensamento. Um filho que você perde, a tormenta, é sofrimento, é algo para muitos, acontece muitos, eu já vi falar de muitos, conheço,
E já aconteceu de perder filhos na presença do Senhor, de se desviar. Culpar Deus por isso. Jó perdeu os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Mas hora nenhuma Jó blasfemou contra Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Quando Jó nasceu, ele nasceu sem nada, é isso que ele quis dizer. Nu nasci do ventre da minha mãe e nu vou voltar, sem nada. Mas dizer que ele não sofreu? Que é isso? Demais! Diabo, ele está ao nosso derredor, nos observando, tentando nos tragar a todo momento e nos aponta. Porque ele usa pessoas para nos apontar. Apontar nossa falha, o que nós temos feito de errado. E você pode ver que Jó fez. Qual foi o erro de Jó? Qual foi o pecado de Jó? Para isso acontecer na vida dele. Mas, na verdade, Jó tocou nos bens. Por quê? Muitos e muitos. O seu dinheiro é maior que o Deus que ele serve. Porque é verdade. O seu dinheiro é maior que o Deus que ele serve. Muitos. Acontece em muitos. A sua família é maior. É mais importante. Os seus filhos, nossa, nem se fala. Se tocar nos meus filhos, aqui Deus permitiu. Que está Satanás, irmãos, ele só vai até onde Deus deixa. Falar, Satanás, ele entra, ele estraga, arrebenta tudo, mas ele vai até onde o Senhor permite. O Senhor nos testa. E ele usa quem? Satanás para nos testar. Para saber até onde vai a minha e a sua fé. Para saber até onde nós podemos estar firmes na presença do Senhor. E aqui foi algo terrível. E não foi bom não, teve bom não. Porque Satanás tocou em tudo que ele tinha. Tocou na família, tocou nos filhos. Pode ver, Satanás não tocou na mulher de Jó. Mas tocou nos bens. Tocou na sua riqueza. Jó ficou sem nada. Satanás volta. Os filhos de Deus se apresentam novamente perante o Senhor. E lá estava quem? Satanás novamente. E o Senhor disse para Satanás: tem visto meu servo Jó? Novamente. Ele não blasfemou, ele não pecou. Pelo contrário, ele adorou o Senhor. Ou você questiona, ou você adora. Ele preferiu adorar o Senhor. E ele adorou o Senhor. Glória. Mas tudo bem, vou falar com as minhas palavras. Tudo bem. Você tocou em tudo que ele tinha. Permitiu que eu tocasse em tudo que ele tinha. Mas, e nele? Na sua saúde? Toca na sua saúde, vamos ver até onde ele vai. Deus permitiu que Satanás descesse e tocasse na saúde de Jó, menos na vida dele. Então Jó passou por todo aquele processo. Ele não, foi o que eu falei no começo, ele não sabia o que viria para frente, como nós sabemos a história de Jó. Ele não sabia. Ele sofreu muito. Jó sofreu tanto, mas tanto, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Aleluia. Satanás veio, tocou, colocou uma lepra, chaga, colocou feridas no corpo de Jó. As feridas, irmãos, eram tantas, mais tantas, que Jó passava cinza sobre o corpo. Ele se coçava com caco de vidro. Já não foi bom? Mesmo assim, Jó permaneceu firme. Nada o tirou da presença de Deus. Agora uma reflexão para nós. O que faz nós sairmos da presença de Deus? O que tão importante possa ser que aconteça com nós de destruidor, que nos faça desistir e sair da presença de Deus. Porque acontece muito. Nós já vimos muitos e muitos. Eu já vi sair da presença de Deus por muito menos. Muito, mas muito menos. Não chega nem perto. Eu não vou falar assim, Jó passou por tudo isso, mas
Jó não reclamou? Reclamou sim. Ele não reclamou de Deus, mas ele reclamou do seu, ele amaldiçoou o seu nascimento. Ele desejou não ter nascido por ter estar passando por tanta luta. Quantas vezes nós olhamos para trás? Vou falar uma coisa que eu olho para trás e falo, não, eu nem queria ser crente. Porque depois que eu passei aí para a igreja, tudo piorou, não melhorou. Que é o pensamento de muitos. Agora me fala quem? Poucas pessoas falam, não pensei sobre isso. Poucas. Eu? Que isso? Quando eu era do mundo era bem melhor. Minha vida era muito mais melhor. Eu não passava essa luta que eu estou passando, não. Como se diz, Satanás não investia tanto assim em mim, não. Por que não? Porque você já era dele. Para que investir? Glória a Deus. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis que nós não temos ânimo de sair de casa. Vem o desânimo. E quando o desânimo bate, toma conta da gente. Eu para a igreja? Não, estou desanimada. Vou não. Vamos ali? Não vou não. Vou ficar quietinha aqui. Eu estou desanimada. Quando nós entregamos ao desânimo, não. A circunstância dos problemas da nossa vida, porque problemas tem de muitos. Muitos. Achar que vai passar do dia para a noite, que não. Problema a gente tem problema mais ou menos, tem problema difícil, tem aquele problemão. Mas ai de nós se nós não tivéssemos firme na presença do Senhor. Ai de nós se nós não ficarmos ligados nas coisas de Deus. Porque nós reclamamos. Se Deus vai, apresenta um de nós para Satanás. Tem visto meu servo lá, fulano, ciclano, beltrano? Satanás não ia nem descer na terra para tocar e falar, Senhor, ele faz isso, está assim, assim, acontece isso, ele reclama assim, assim, porque pensam os crentes. Uma era de crente reclamam. Somos nós. Reclamamos de tudo. De tudo. Estamos trabalhando, se perdemos o emprego, nem sabe se foi Deus que permitiu aquele emprego, fechar aquela porta para Deus abrir a porta melhor. Reclamamos, Senhor, abriu a porta para mim, não sabe nem se foi Deus. Reclamou, abriu a porta para mim, Senhor, fechou a porta. E agora? Aí Deus pega e põe mais prova, porque está reclamando. Em vez de adorar, vai reclamar, vai por mim, porque eu sou reclamadora, reclamesa. Peço perdão para Deus, que eu reclamo. Vou mentir? Antes de bater aqui, bate aqui. Irmãos, o Senhor, Ele é tão fiel, mas tão fiel, que mesmo errante, pecador, o Senhor tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia. É verdade, Senhor. Você levanta de manhã, às vezes nem ora, antes de sair de casa, nem fala com Deus durante o dia, não lê uma Bíblia, não jejuma, não ora, faz nada, ainda quer a bênção de Deus. Deus não dá, Deus não permite, ainda vai reclamar porque Deus não deu. O Senhor está na sua casa, estou buscando a sua presença, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é o sacrifício que você está fazendo para Deus? Porque é bênção para a nossa vida. Os amigos de Jó soubem o que aconteceu com Jó. E eles foram até Jó. De longe eles avistaram, olharam, não conheceram Jó. Tanta situação de calamidade que Jó estava, cheio de ferida. Ninguém reconhecia Jó. Quando chegou perto, os amigos, porque Deus, eu falo assim, que a gente às vezes fala, não tem, sempre tem alguém que ora conosco, que dá uma palavra de Deus pra gente, de ânimo. Eu falo que é injeção de ânimo. Eles estiveram lá. Os 3 amigos de Jó. Não vou falar o nome porque eu esqueci. Não vou mentir. Eles estiveram lá. Chegou perto de Jó. Quando viu a situação de Jó, eles rasgaram suas vestes. Sentaram com Jó. Olha a tristeza desses amigos de Jó de ver a situação que ele estava, de calamidade, situação triste, deplorável. Jó merecia? Não. Porque, irmãos, os filhos de Jó, quando se reuniam, Jó era bom pai.
ele orava pelos filhos. Aqui não fala que os filhos oravam, fala que Jó orava pelos filhos. Quando os filhos de Jó se reuniam, faziam churrasco na casa de cada filho, cada vez a casa de um filho, e as filhas iam. Jó tinha preocupação na madrugada de oferecer sacrifício ao Senhor e orar pelos filhos dele. A preocupação era se eles pecaram do seu coração contra Deus. E nós? Tem sido bom pai, boa mãe? Tem orado pelos seus filhos? Tem mostrado aos seus filhos o caminho que se deve andar? Tem falado de Deus para os seus filhos? Porque é algo que eles, pequeno, eles vão crescer, eles não vão esquecer. O Mateus, tá ali, meu filho, ele foi criado na presença do Senhor. Ele foi criado na presença do Senhor. Porque desde quando ele entende por gente, eu já ia para a igreja. Eu ia no Deus e Amor, mas irmãos, eu ia no Deus e Amor por mentir não. Eu gostava de Deus e Amor porque eu gostava de revelação. O dia que eu chegava lá, que ele não me revelava, eu ia embora nervosa. Não me revelou. Vou voltar lá para me revelar. Mas eu não entendi, eu não conhecia. Eu ia por ir. Eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia. Eu achava bom para me revelar. Eu cheguei em casa toda empolgada contando para o João que revelou. Então, era bom. Mas hoje eu entendo que é diferente. É diferente. Mas eu gostava, não vou mentir, eu adorava ir pra lá. Então, mas dessa forma foi que eu aprendi a conhecer Deus. Aprendi a conhecer o Senhor. Passei por momentos difíceis, um pouco não. Só filho eu perdi 2. Vocês têm noção, só filho eu perdi 2. Nessa época o João nem crente era. João é remanescente, é crente novo. Então eu pedi 2, mas eu não me desviei, eu continuei na presença do Senhor. Eu falava, Senhor, o Senhor levou, mas o conforto vem do Senhor, o refúgio vem do Senhor. Eu falava para o Senhor assim, você sabe qual era a minha palavra com Deus? O Senhor levou, mas conforta meu coração. O Senhor levou, conforta o coração do meu esposo. O Senhor levou, conforta o coração dos meus filhos, porque meus filhos também sofreram. Eu perdi um recém-nascido e eu perdi um com 5 anos. Mas vocês acham? Eu falava para Deus sempre, levou, conforta no coração. Eu nem conhecia a passagem de Jó, fui conhecer depois. Mas Deus, Ele é fiel. Eu sempre falo, Ele é fiel a todo tempo. Jó oferecia sacrifício a Deus pelo pecado dos seus filhos. Sim, seus filhos pecaram. A preocupação dele. Só que Deus quis mostrar para Satanás que Jó, ele era fiel a ele. Porque ali não havia ninguém como Jó. Os amigos de Jó ficaram 7 dias e 7 noites com Jó, sem dar uma palavra. Todos ali juntos, estou acabando, juntos, só lamentando a tristeza de Jó. Vou falar revolta não, porque não foi. Todos ali com a tristeza, porque eu chorando junto com Jó, porque era amigo de Jó. Mas o amigo de Jó, eu acho que ele casa, mas não me ensina. Ele disse para Jó: você tem palavra de ânimo para todos. Quando alguém precisa, vem você. E tem uma palavra de ânimo, né, pastor? Tem uma palavra de conforto, né, pastor? Tá depressivo, você tem uma palavra para levantar a pessoa. E é a sua vez, que palavra você tem para você? Qual é a palavra que você tem? O que você tem para tirar? Para te levantar? Lembrar assim, eu falei, Ciclano, você estava caído. Deus, Ele é fiel. Levanta, tenha ânimo, irmão. Porque Deus, Ele é contigo, pastor Diego. Deus, Ele é fiel. Levanta. Por que você está assim, depressivo? Por que você está assim, desanimado? É muitas coisas numa mente só. É muitas coisas numa mente só. A preocupação é muito. Às vezes queremos fazer as coisas no nosso tempo. Glória a Deus, aleluia.
quem cuida de mim. Eu tenho palavra para todos. Quem tem palavra para mim? Então, os irmãos, os amigos de Jó questionaram a ele sobre isso. Quando precisam, vem a sua procura. E você tem palavra de ânimo, palavra de conforto. E você? Por que está nessa situação? Eu pensava que tinha pecado contra Deus. Mas não. Chega o dia que eu falo que o céu está de bronze. Que nós não estamos bem. A nossa vida não está bem. Nós não estamos bem psicologicamente. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. O que nos resta, irmãos, a palavra é essa: adorar, indiferente da situação que estejamos passando. Porque se nós estivermos passando uma situação muito difícil e nós reclamarmos, fica pior. Parece que não acaba. Mas o conforto, ele vem do Senhor. Ele conforta a minha vida, ele conforta a sua vida. Ele tem um bálsamo para passar em nossos corações. E ele é fiel a todo momento. Então, não esqueça. Quando estivermos deprimidos, triste, cabisbaixo, lembre-se que nós temos um Deus no céu, que ele se levanta por nós. Mas para isso temos que ser fiel, temos que ser honestos, temos que ser íntegros. Não estou falando santo não, tá? Íntegro. Para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida. Aleluia. Às vezes temos que sair da nossa zona de conforto. Sabia? E fazer algo mais para Deus. Buscar mais de Deus. Descer mais na presença do Senhor. Porque Ele se levanta a nosso favor. Para quando Satanás vier tentando nos tragar, nós sabemos o que falar para Deus. Senhor, eu estou assim, assim, assim. A minha vida está assim, assim. Não reclamar. Tem uma conversa com Deus. Humilde, cabisbaixo. Temos que baixar a cabeça para falar com Deus. Então, seja como, vou falar, seja como Jó. Íntegro, prudente, honesto e fiel ao Senhor. Jó, hora nenhuma, ele foi contra o Senhor. Pelo contrário, ele agradeceu o Senhor. E aqui no finalzinho, irmãos, o Senhor, ele virou o cativeiro de Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Mais do que o primeiro. Olha, Deus deu tudo em dobro a Jó. Questão de riquezas. Filhos. Aqui fala que filhos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Filhos foi da mesma forma. Filho teve 7 filhos e 3 filhos. Então Deus abençoou Jó com a mesma quantidade de filhos, mas é riquezas. Servos foi tudo em dobro. Deus multiplicou tudo aquilo que Jó tinha. Mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus multiplicou tudo. Por quê? Porque Deus viu que de hora nenhuma ele reclamou com Deus. De hora nenhuma Jó blasfemou. Pelo contrário, ele apenas adorou. Sofreu. Porque ele sofreu muito, muito, muito. Foi pouco não. Penso eu que quando ele estava passando naquela situação, ele achava que aquilo lá não ia acabar nunca. Porque às vezes acontece conosco. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós pensamos que aquilo lá não vai passar. Mas é só descer. Desce de verdade. Com sinceridade, com humildade, com honestidade e fé. Que Deus muda o cativeiro de qualquer um. Porque Ele é fiel às nossas vidas. E os planos deles não podem ser frustrados. Na minha e na sua vida. Eu obedeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria agradecer à igreja, a rica oportunidade, o pastor Diego. Isso aqui para mim é uma vitória.
Uma outra Aurora, era filho das trevas, agora estou aqui. Satanás, não vale nada. E hoje estou aqui pela honra e glória ao Senhor. Então, para mim já é uma vitória, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja com nós e todos nós digamos amém.